Fala Ninja, beleza? Bem-vindo à nossa degustação da formação Manufatura Proteus, tudo bem? Continuando aqui a nossa maratona, estamos na aula 5. Hoje nós vamos falar sobre o centro de trabalho, apuração de custos, o que ninguém te conta. O que é o centro de trabalho, né? E apuração de custos? Lembra que eu mostrei lá do roteiro de operação, Ninja? Que eu mostrei o roteiro de operação. Dentro do roteiro eu coloquei lá soldagem, montagem, e tem lá CT01, CT02, CTX. Então, ali é um centro de trabalho, é onde acontece a operação, a manufatura mesmo. Centro de custos, eu posso ter por departamentos, posso ter vários centros de custos lá na minha empresa ou na minha fábrica. E o centro de trabalho eu tenho para definir minha operação ali. Então, a máquina, o homem que vai trabalhar, hora homem, hora máquina, setup, os insumos que vão ali na produção, né? A solda, tudo isso está dentro do meu centro de trabalho, beleza? Então, cada hora de trabalho tem um custo. Lembra que eu mostrei lá? MOD, que é mão de obra direta, MOI, né? Então, eu tenho hora homem, eu tenho hora máquina. Então, se cada hora de trabalho tem um custo, a máquina trabalha também. Então, ela tem hora de trabalho dela, hora máquina. O operador também trabalha, então ele tem hora homem. Todos que trabalham como operador, soldador, qualquer um que está operando, está trabalhando diretamente, é mão de obra direta. Então, aqui já é a dica de Ninja. É uma mão de obra direta, porque está diretamente dentro do meu produto, ok? Mão de obra indireta são supervisores, outras pessoas que estão cuidando, mas aquele valor vai ser rateado em toda a minha linha de montagem ou toda a minha fábrica. É um supervisor só que eu posso ter para a fábrica toda. Então, eu vou ratear a hora dele para aquele pedaço ali, beleza? Então, se não configurar direito, você perde dinheiro sem perceber. O centro de trabalho alimenta o custo padrão do produto, beleza? Então, eu tenho um custo padrão que eu vou colocar lá. Meu pendrive custa R$20, custa de matéria-prima, mas MLD mais GGF vai me sair por R$28. Tudo isso eu estou explicando aqui, Ninja, mas dentro da formação você vai ter tudo completo. Então, clica na formação completa, já entra, já começa a fazer todo o processo. Lá você vai entender muito passo a passo a nossa metodologia, como que a gente trabalha, tá? Então, você vai cada vez evoluindo mais. Então, aqui você está entendendo o que você precisa saber para depois aplicar isso dentro da sua formação aí, beleza? Então, você vai ter que fazer todo esse processo aí, entender certinho como que trabalha. É toda essa minha parte da hora homem, hora máquina, que é o meu centro de trabalho, beleza? Então, quais são os componentes do meu centro de trabalho? Nome, descrição, custo, hora, máquina e hora homem, aquilo que eu estava explicando. A eficiência do meu equipamento, a capacidade produtiva dele e os turnos de trabalho que vão estar dentro do meu centro de trabalho. Beleza? Então, eu tenho que ter isso definido para configurar corretamente um centro de trabalho. Senão, não consigo configurar corretamente esse meu centro de trabalho. Por isso eu falei, hora homem, hora máquina, o setup da minha máquina, a eficiência do meu equipamento, a capacidade produtiva, né? Ela produz tanto quanto por hora antes de ter que fazer uma nova limpeza, uma nova parada. É uma parada programada? Não é uma parada programada? Né? Então a gente tem que entender todo esse processo. Tudo isso leva para o nosso PPI, né? Planejamento de produção. Então são as ferramentas que fazem isso no chão de fábrica, tá? Ou você vai ter que apontar manualmente, mas imagina você, uma fábrica, uma automotiva, ter que ficar apontando na mão a máquina que parou, a máquina que quebrou, a máquina que tem que entrar em manutenção de preventiva, porque ela tem 10 mil horas, ela tem que parar de trabalhar para fazer manutenção, ok? É que nem um carro, então é um ativo, né? É a manutenção do ativo. A gente tem as nossas outras formações, formação de gestão de frotas e manutenção de ativo. A manutenção de ativo é para os ativos da fábrica, para você fazer a manutenção. Se você tem a ferramenta integrada, um PPI Multitask, TOTUS MES, você também vai ter que fazer essa
configuração aí para colocar o equipamento para parar, beleza? Você vai fazer apontamento de perda, apontamento de parada, então você tem que saber tudo isso. Então, quando eu configuro meu centro de trabalho, né, ou ali o que vai operar realmente, o que vai acontecer ali para eu produzir meu pendrive, né, para produzir meu pendrive, ele vai pegar e ali tem um custo padrão. Não quer dizer que aquilo vai ser o que realmente vai apontar. Por isso que a gente tem os apontamentos na linha de montagem. Beleza? O que ninguém te conta? Cadastrar sem definir custo é vender no escuro. Não considerar o tempo de setup, custos mascarados. Lembra que eu falei Ninja aqui? Tem a dica de Ninja. Tempo de setup. Você tem que colocar lá. A minha máquina para limpeza, setup, bonitinho, 1 hora. Se eu não tirar isso daqui, você vai achar que minha máquina produz 8 horas, 7 horas, 10 horas. Não. Ela tem 1h30 que ela tem que ficar parada. Entendeu? Então você tem que ter esse setup da manutenção da máquina. O setup de troca de molde, o setup para troca de molde da injetura plástica. Então, cada máquina tem uma regra ali que tem que ter esse setup. Beleza? Erros no centro de trabalho afetam o estoque financeiro e lucratividade. Né? Estoque, porque eu posso estar separando o material ali para o processo e não está pronto ainda, ou está faltando porque eu não afetei direto, não coloquei direto e direito o tempo de setup da minha máquina. Eu coloquei um setup padrão para todas as mesmas máquinas. Eu tenho a máquina A, B e C, que são as mesmas máquinas, entre aspas. Entendeu? Eu coloquei o mesmo setup? Não. Você pode ter um carro mais velho, um carro mais novo. Então é diferente o processo. Beleza? Então você tem que tomar muito cuidado com todo esse processo aí. E isso afeta diretamente custos e lucratividade. Impactos do centro de trabalho mal configurado. Apuração de custo distorcida. Lucros ilusórios ou irrisórios também, né? Preços de venda abaixo do real necessário. Planejamento de produção falho. Então você vê que o centro de trabalho, depois que a gente fez o roteiro de operação, né? Então a gente veio do BOM, que é o Bill of Material, passou para o MRP, a necessidade. E agora eu estou no MRP 2, para saber o que eu vou produzir, meu planejamento da fábrica de produção. Entendeu? Meu PCP. Então, a pessoa do PCP aqui que vai agora começar a definir que máquina vai colocar, qual máquina vai colocar, o que vai produzir. Então, essa minha linha de montagem, essas minhas ordens de produção é que vão começar a entrar. Se eu faço errado isso, o setup errado, a máquina errada, de repente aquela máquina parou para manutenção e ninguém colocou que parou na manutenção, entendeu? Por isso que o chão de fábrica tem que ser bem integrado, né? Por isso que a indústria é 4.0, por isso que eu sempre provoco você aqui em relação à indústria 4.0. Como você quer um curso profissionalizante para você entender o processo, se você já entende o processo, ótimo. Então agora, daqui para frente, dentro da nossa formação, você vai aplicar isso dentro do Proteus. Como que o Proteus, você tem que aplicar isso corretamente lá dentro, senão vai sair errado. Mesmo que você já conheça, você já é um gestor da fábrica, você já planeja bem a fábrica, você faz o plano mestre de produção, mas você nunca usou Proteus, você está aqui, compra a formação completa. Você vai ver que é muito importante para você entender todo esse processo. Né? Você quer ir rápido, vai sozinho. Quer ir longe, vai acompanhado. Por que criar um centro de trabalho para apuração de custos? Quando a empresa não organiza suas operações para o centro de trabalho, ela trata toda a produção como uma caixa preta. Sabe-se o valor do gasto, certo? Mas não se sabe onde e por que o custo foi gerado. Então, criar centros de trabalho é fundamental por quê? Precisão no cálculo do custo real. Cada máquina, equipe, estação consome recursos, tempo, energia, material, de forma diferente. Sem separar, você paga por ineficiência sem saber. Aquilo que eu falei, eu posso ter 3 máquinas fazendo a mesma coisa, só que operadores diferentes, que têm um nível de aprendizagem diferente, curva de aprendizagem diferente. Então, eu tenho que saber o que cada máquina minha, a produtividade dela. O que eu falei que é a trilha da produtividade, Ninja? Produzir mais, no menor tempo, com a melhor qualidade possível.
Controle de eficiência do meu equipamento, do meu centro de trabalho. Com o centro de trabalho identificado, é possível comparar quanto tempo deveria levar para produzir e quanto realmente está levando, identificando perdas e oportunidades de melhoria. Tomada de decisão baseada em dados. Você sabe qual centro consome mais, qual está ocioso, qual precisa de manutenção ou automação. Formação do preço de venda correto. Sem saber o custo real de cada etapa, você pode vender com prejuízo ou ser menos competitivo por inflar o preço. Então, imagine que sua produção utiliza 3 máquinas diferentes, com tempos de setup, consumo de energia e produtividade distintos. Se você não separar isso, o custo médio será impreciso e pode mascarar máquinas ineficientes ou setups longos que estão corroendo sua margem de lucro. Então, sem centro de trabalho, custo chutado. Com o centro de trabalho, custo apurado, controlado e otimizado. Entendeu, Ninja? Por isso que eu falei. Você tem que separar. Mas como que você faz isso na operação mesmo? Como que eu vou colocar isso no sistema? O sistema ele é burro. O sistema só recebe informação e manda informação, né? Então, o que você colocou vai sair do sistema. Então, geralmente tem um apontador. É aquela pessoa que fica na linha de montagem. Se você não tem tudo isso, a pessoa está anotando lá, tudo na ponta do lápis ali, na frente, num papel, fazendo o apontamento. Essa máquina durou tanto tempo, essa daqui durou tanto tempo, esse apontamento durou isso, esse setup durou isso. Aí você pega toda essa documentação e coloca no sistema. Então tem as fábricas, se estão só mudando de sistema, né? Estão otimizando, mudando para o Proteus, eles vão pegar, já tem o processo dele Fabril funcionando. No papel funciona, no Excel funciona. Então ele tem que jogar isso para dentro do nosso sistema, entendeu? Então, por isso que tem o nosso GAN, que é o Grupo Acelerador Ninja, tem o nosso GIM, que é o Grupo Implementador Ninja, para você entender tudo isso, né? Se você conhece Proteus, mas de onde vem essas informações? Como que essas informações são lançadas? Quem lança essas informações? Quando são lançadas essas informações? É isso que a gente vai fazer dentro do Grupo de Implementação Ninja, passar essas dicas, esses hacks, essas coisas que vão facilitar muito o seu trabalho no dia a dia. Então, resumo Ninja, centro de trabalho, base da manufatura. Sem ele corretamente configurado, você navega no escuro e compromete a saúde financeira da empresa. Agora que você entende o impacto real, vamos seguir para dominar a configuração de custos do centro de trabalho de forma eficiente. Isso você vai ver dentro da nossa formação completa. Até mais!